Olá amigos, todos sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje compartilhando mais uma meditação. A meditação tem por título O pecado perde os seus atrativos, dentro do tema Vitória em Cristo. E este é o título da nossa meditação. O pecado perde os seus atrativos. O versículo bíblico para nós lermos e meditarmos está lá em João capítulo 12, verso 32, que diz assim: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isso aqui é palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando ele for levantado, no sentido da sua morte, ser crucificado, ao morrer crucificado, ele falou que todos seriam atraídos para ele. Eu vou fazer a leitura da meditação e sempre dar uma pausa e fazer os comentários. Aqui diz assim: É a justiça de Cristo que torna o pecador penitente aceitável a Deus e opera sua justificação. É a justiça de Cristo que torna o pecador penitente aceitável a Deus. Ou seja, é a justiça de Cristo que nos torna aceitáveis a Deus e opera sua justificação. Então, para sermos justificados, termos o perdão dos pecados, termos um coração transformado, é preciso a justiça de Cristo. Sem ela, não tem como haver essa possibilidade de justificação, de perdão, de transformação do caráter, agora se tornar uma pessoa justa pela justiça de Cristo. Então, só é através dele e de mais ninguém. Quando o pecador tem uma visão dos incomparáveis encantos de Jesus, o pecado deixa de ser atraente para ele. Quando isso acontece? Quando o pecador ele tem uma visão dos incomparáveis encantos de Jesus, o pecado deixa de ser atraente para ele. Então daí surge uma pergunta para nós meditarmos. Por que então o pecado é tão atraente assim? Por que as pessoas ainda estão tão iludidas com a vida de pecado? Estão se desviando do caminho, se desviando de Cristo? Porque eles ainda não estão tendo uma visão dos incomparáveis encantos de Jesus. Eles ainda não se encantaram pela pessoa de Cristo. Eles não estão olhando a Jesus. Quando isso acontece, quando eles começam a ter uma visão dos encantos incomparáveis de Jesus, aí o pecado deixa de ser atraente. Então, ele perde toda a atração. Todos os seus atrativos acabam aqui caindo por terra. Pois contempla aquele que é o mais exaltado entre 10.000 e totalmente desejável. Compreende por experiência pessoal o poder do Evangelho. Então, uma pessoa que tem essa visão dos encantos incomparáveis de Cristo, de Jesus, ela passa por essa experiência, é algo pessoal. Ou seja, é algo dela, ela e Cristo. Não é a experiência de outra pessoa, mas a experiência própria que ela tem com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Daí, ela, ao passar por compreender, essa experiência pessoal e o poder do Evangelho, cuja vastidão de desígnio só é igualada por sua preciosidade de propósito. Então, dessa maneira, o pecado ele perde seus atrativos. Então, é olhando para a pessoa de Cristo. E você pode estar a se perguntar, mas como nós olhamos para a pessoa de Cristo? Isso através da fé.
A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, nós ouvimos a palavra de Deus, daí a fé vem. Eu tenho essa confiança em Jesus. Eu tenho confiança nas suas promessas. E a Bíblia também ensina que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Então, essa caminhada na vida cristã, ela é por fé. A nossa visão a respeito de Jesus se torna algo, se torna encantador. Nós somos atraídos para Ele. Daí o pecado ele perde os seus atrativos. Já não tem mais poder. Aqui em Hebreus capítulo 12, nós já lemos esse verso em outras meditações, mas Hebreus capítulo 12, só para relembrar, como a palavra de Deus é eterna, iremos sempre estudar, sempre voltar a versos que temos lidos. Hebreus capítulo 12, o verso 2, se não me engano, deixa eu só conferir aqui, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O verso 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como podemos correr? Como podemos deixar todo o embaraço e todo o pecado? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, é olhando para Ele que iremos... O pecado ele não vai ser mais atrativo. O pecado ele não vai mais nos embaraçar, nos aprisionar. Daí teremos uma libertação abundante, completa. Então, irmãos, por isso que é importante, dia após dia, no nosso viver cristão, olharmos para Jesus. É assim que obtemos a vitória. Em uma das meditações passadas que nós tivemos, nós aprendemos que quando Pedro ele manteve o olhar firme em Cristo, ele andou sobre a palavra de Cristo, sobre as águas do mar agitado. Então, olhando para Jesus e pelo poder da sua palavra, nós podemos caminhar seguros. Mas se desviarmos o olhar dele, as ondas do mal, as ondas das tentações, de pecados, ela nos leva a chegarmos a ter, infelizmente, um naufrágio, a afundarmos. Mas aí está, é tão simples, né? O caminho para o céu, o caminho para a salvação, o ser liberto do pecado, é algo fácil, é um caminho fácil. Porque Jesus Cristo ele já percorreu todo esse caminho. Então, é olhando para Ele. É Ele é o vencedor. Ele quem deve ser exaltado. Ele a quem todos devem olhar, para que possas ter libertação e libertação completa do poder do mal. Então, quando isso acontece, o pecado ele não é mais atrativo. Você vai olhar as coisas desse mundo de pecado e não vai mais lhe atrair. E muitos ainda não entendem. Muitos ainda se perguntam como aquela pessoa que ele bebia, ele fumava, ele se prostituía, ele usava drogas, ele matou pessoas, ele não tinha respeito para com os pais, para com a família, para com o seu semelhante. Ele deu as costas para Deus e como é que agora ele vive de uma maneira poderosa, ele dá um testemunho poderoso de vida? É porque essas pessoas olharam para Jesus. Elas confiaram nas promessas do Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, muitas pessoas estão achando tropeço, achando erros em Cristo.
eles ainda não têm olhado com o olhar da fé, um olhar que vem da palavra. Essa palavra, nós precisamos tê-la não só em mãos, mas no nosso coração, para que possamos estar com os olhos firmes, olhando para Ele, olhando para Jesus. Termos uma visão dos encantos incomparáveis de Jesus. E assim o pecado irá perder todos os seus atrativos. Vamos orar? Oremos. Querido eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai Celestial, pelos momentos que aqui tivemos de meditação. Nos ajuda a cada momento prosseguirmos pela fé, olhando sempre para o Senhor, o autor e consumador da fé, olhando para os incomparáveis encantos de Jesus. E assim o pecado, ele perderá toda a sua atração, todos os seus atrativos, e já não estaremos embaraçados com o pecado, aprisionados, mas haverá uma verdadeira libertação de todo o poder do mal. Abençoa cada um de nós, aos nossos amigos que têm sempre acompanhado as meditações, que o Senhor venha tanto ensinar cada um deles, como a mim também, para que possamos sempre manter o nosso olhar, nossa visão em Cristo Jesus, e não perdermos o nosso foco, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós te oramos e somos gratos em nome de Jesus Cristo. Amém.